você vê que dentro de Israel você tem o convívio de árabes com cristãos, com judeus, Eu já fui muito 2 vezes bom. para lá, todo mundo convive lá. Você foi alguma vez com um grupo, com caravanas? Não. Fui com a caravana da minha família e depois eu fui com um amigo. Não, estou te falando isso porque todas as vezes você tem um guia israelense, mas o motorista é árabe. Árabe. Não, o meu motorista era árabe. Ué, como é que eles convivem tão bem? Eu sou árabe. Eles não querem guerra, meu irmão. Eu estava lá. Eles não querem guerra. Então, se você perguntar para a população palestina, eles não querem guerra. Eles, quando são feridos, eles são tratados nos hospitais de Israel. A população palestina não quer guerrear contra Israel. Mas o Hamas recebe bilhões de dólares todos os anos para se vitimizarem, entendeu? E para atacar em nome de, olha, vocês estão dominando o nosso território. Isso é uma balela. Por que as pessoas confundem Hamas com Palestina? Porque o Hamas está dentro do território de Gaza. Sim. E é o território hoje da Palestina, que não foi reconhecida ainda como nação. Eles querem ser. Sim. Mas a faixa de Gaza é onde está, vamos dizer, onde estão os palestinos. E o Hamas é quem está no poder. Então o Hamas, que é um grupo terrorista, está no poder e eles atacam Israel. Eles recebem muito dinheiro do Irã, de outras organizações terroristas no mundo. Por quê? Porque para o mundo Israel é malvado, Israel tem muito poder bélico, vai lá e mata as pessoas, mas Israel nunca desferiu um ataque, sempre se defende, porque a política de Israel é, eu quero paz, mas se você me atacar, eu vou te devolver. E até onde vai esse ataque de Israel à faixa de Gaza, ao Hamas? Veja, o que espantou Israel, porque foi um ataque extraordinário. Eles não estavam esperando. No dia 7 de outubro, entendeu? Eles foram invadidos por mais de milhares de foguetes que vieram contra Israel, mas eles invadiram por terra também. Dezenas de caminhonetes cheias de terroristas. Motos e tudo invadiram. Os kibbutzim, né, no plural hebraico, invadiram e pegaram pessoas inocentes, pegaram civis e estupraram, mataram e levaram reféns. Até hoje tem 150 reféns lá. Para você entender que a kibbutz é como se fosse uma cooperativa. Então, nesse kibbutz vivem muitas famílias lá que plantam, que criam, enfim, é como se fosse uma fazenda de muitas famílias. Comunitária. É uma cooperativa. E isso tem muito lá. Eu, quando fiquei lá, fiquei hospedado num kibbutz. Quando Israel nasceu sobretudo com uma população que vinha da Rússia. A maior parte vieram da Rússia, da Ucrânia. Então eles tinham essa visão mais socialista. Então eles fundaram esses kibbutz, ou kibbutzim, porque o im é um sufixo no hebraico para o plural masculino. Né? Então okay. Falaram kibbutz é o singular, okay. Kibbutzim é o plural. E eles invadiram e eles mataram, estupraram. Colocaram criança no forno, bebê no forno, não, na frente dos pais. Eles abriram o ventre de uma mulher grávida e pegaram a criança, mataram e não dá nem para falar de tanto horror que é. Eu fiquei sabendo umas histórias assim pesadíssimas e parece que tem vídeo de tudo isso porque eles estavam com tudo com GoPro na testa gravando. Sim, pra quê? Eles todos fizeram isso. Para quê? O objetivo deles era de fato aterrorizar. Agora, eles fizeram isso depois de uma longa preparação. Isso não foi, eles não dormiram à noite, tiveram um pesadelo e falaram, vamos atacar Israel. Não. Eles conseguiram construir 500 quilômetros de túneis subterrâneos na faixa de Gaza. Agora, com que dinheiro? Com dinheiro do mundo que manda dinheiro para eles investirem em infraestrutura, em hospitais e tudo. E eles não fizeram isso. Eles criaram uma rede de túneis que dá mais de 500 quilômetros e estavam com armas, e túnel não é um túnelzinho, túneis enormes, com armas, com mísseis. Então... Invadiram pelo ar também com aquelas... com paraquedistas, com ultraleve, né? Paraglider, né? Isso. Eles invadiram de todas as maneiras, porque eles sabiam que os mísseis, muito poucos iam passar, porque o domo de ferro é espetacular. Agora,
o que eles queriam era escandalizar e provocar Israel. Israel, em seguida, né, ficou assombrado, mas falou, nós temos que atacar. Mas qual é a estratégia do Hamas? Ataca, faz isso, depois se vitimiza, porque o mundo não passa isso. O mundo começa a ter essa narrativa, não, Israel está lá numa terra que não é deles, são invasores, tem que sair. E quando, na verdade, Palestina não existia. Olha, a primeira vez, Celso, que o nome Palestina apareceu foi no ano 135, quando houve uma revolta de um judeu chamado Jesus, ou Yeshua Bar Kova, e o imperador Adriano ficou tão irritado, porque muita gente pensa que os judeus desapareceram completamente no ano 70, quando o general Tito entrou, invadiu, destruiu o templo, né, e matou, fez um banho de sangue. De fato, muita gente morreu ali. Mas sobraram alguns judeus. Mas no ano 135, esse judeu, Jesus Bar Kova, se rebelou e o Adriano, então, ele proibiu, baixou uma lei, um decreto, que nenhum judeu podia permanecer na terra de Israel, porque se permanecesse ia ser morto. E ele mudou o nome de Judéia, a gente sabe por moedas cunhadas, né? Judéia capta, Judéia cativa, né? Ou seja, a Judéia estava debaixo do poder de Roma. Então você tem moedas de antes de Cristo já mostrando que aquela terra se chamava Judéia, Judéia de judeus. E o Adriano, a partir dessa data, ele muda o nome de Judéia para Palestina. Então foi ali que o nome surgiu, Palestina. E expulsou os judeus. E essa região da Palestina, quando ele mudou, era exatamente onde está hoje? É a região de hoje. A região de hoje. É a região de hoje. Então aí vem os palestinos e dizem, não, nós somos descendentes dos filisteus. Porque você pegar no inglês, né? Palestines, Philistines. Parece a mesma coisa, mas eles não são. Os filisteus desapareceram, não existem descendentes dos filisteus. Os palestinos, eles na verdade, eles são uma mescla de árabes de tudo quanto é lugar, que não tinham lugar para... Tanto é que muitos não têm passaporte nenhum. Eles não têm passaporte israelense, não têm passaporte jordaniano, não tem nada. Eles são pessoas que têm permissão de andar e de ir e vir. Porque Israel até permite, mas enquanto eles não se tornarem uma nação, eles não têm passaporte para pegar um avião e sair do país. Então, a questão étnica, ela existe. Por quê? Aqui eu tenho que retroceder um pouco, porque Israel hoje é a única nação democrática no Oriente Médio. Mas existe uma guerra étnica além de religiosa. Religiosa é porque no Corão, tanto judeus quanto cristãos são vistos como povos infiéis. Então é óbvio que existem vários níveis, tem os moderados que querem conviver bem, mas se você chegar e perguntar, mas escuta, o que está escrito? O que está escrito? O que está escrito é que quando chegar a jihad, quando vier o último imã e que for realmente estabelecer, né, o governo mundial deles, quem não se converter vai morrer. Entendeu? Então, aqueles que leem e interpretam de maneira mais radical, eles falam, são nossos inimigos. Então, essa é a questão religiosa. A questão étnica é que hoje você tem, nesse Oriente Médio, você tem alguns players. Você tem, por exemplo, o Irã, que são persas. Eles são muçulmanos, mas não são árabes. Tem muita gente que pensa que iraniano é árabe. Não é árabe. Não é árabe. Não. Os iranianos, né, são os antigos Elão. Eu não sei se você lembra de um filme com aquele Yul Brynner, que era um careca famoso de Hollywood, em que ele fazia... Era o Rei e Eu. O Rei e Eu. Você é um pouco mais jovem que eu. Vou lembrar. Mas ele era o rei do Elão. O Elão, na verdade, foi um dos filhos de Sem. Sem é o filho de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Ok. Então, o Elão, que é o filho de Sem, ele é o pai dos persas. Entendeu? Pai de Elão e, portanto, dos persas. Mas eles não são árabes.
Não são Não árabes. são árabes. Agora, você tem os árabes, que tem como egípcios, Arábia Saudita, você tem os palestinos, a Jordânia, Síria, Síria, Líbano, tudo árabe. Ok. Ainda você tem os turcos. Os turcos não são nem descendentes de Sem. Os turcos são descendentes de Jafé, que é o terceiro filho de Noé. Então, veja, tem uma... E Noé era o quê? Bom, Noé foi o homem que Deus chamou e avisou que ia ter um dilúvio. Mas qual que era? Ele era o quê? Ele era judeu? Ele era... Não, Noé nesse tempo não tinha. Judeu Não é tinha muito nada. depois. Não, Noé era um homem... Não tinha... Não, os semitas são descendentes de Noé, porque Noé que teve um filho que ele chamou de Shem. Shem significa nome. Então todos os semitas são ou árabes ou judeus. É muito confuso tudo isso, tem E que saber até muito da mesmo os história. árabes, desculpe, o Irã é semita, mas não é árabe. Então, desses players que tem aí, tem dois grandes players no Oriente Médio que disputam. Ok. Irã e Arábia Saudita. São duas grandes nações que têm petróleo pra caramba, que têm dinheiro e que têm muita população. O Irã tem 80 milhões de pessoas. Durante muito tempo, a Arábia Saudita era mais proeminente. Sim. Mas com a mudança política no mundo, os americanos acabaram ajudando o Irã. Por exemplo, o Iraque. Não sei se você se lembra da guerra do Irã e do Iraque. Lembro. Durou 8 anos. Sim. E por que eles guerreavam? Porque quem estava no poder do Iraque, que era o Saddam Hussein, era sunita. E o Irã é xiita. Só que no Iraque a minoria é sunita. A maioria é xiita. Mas o líder era sunita. Sunita, então, quem estava no poder era sunita. Ok. Aí vem em 2003 os Estados Unidos e matam o Saddam Hussein. Acham ele no buraco lá e... Não, eu me lembro, eu estava no aeroporto quando enforcaram ele. Eu estava nos Estados Unidos. Eu estava também, em Miami, e esperando o enforcamento lá e eu vendo ao vivo. Foi entendeu? a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, primeira vez para Aspen, na verdade. Eu estava no hotel, lá, um hotelzinho, daí do café da manhã, todo mundo parado e olhando assim, vendo na televisão o momento que encontraram o Saddam Hussein. Foi tremendo, né? Dentro de um buraco, parecia um... E aí ele ficou vários dias até que chegou o momento do enforcamento e tal. O que aconteceu? A minoria que estava no poder saiu e entrou quem? Os xiitas. Agora, os xiitas são aliados de quem? Do Irã. Então o Irã ganhou uma potência no Iraque. E ele foi fazendo assim vários... O Iêmen também. Teve guerras e os xiitas acabaram ganhando. Então, hoje, o Irã ganhou muita força. O Irã hoje, ele tem o Hezbollah, que é um partido terrorista, mas é visto como um partido político no Líbano. É verdade que eles têm 150 mil mísseis? Quem? O Hezbollah. Não. Eu vi Deve ser míssil pequeno. Para você ter uma ideia, o Irã tem 3 mísseis balísticos. Quanto? 3 mil. 3 mil? Mas mísseis daqueles que vão para lá em cima. Eu vi a foto de um na internet, eu fiquei impressionado com o tamanho. Então, aquele é um míssil balístico. É tamanho de uma carreta, quase. Exato. É um negócio... Agora, o que o Hezbollah tem são foguetes. Ok. Tá? São coisas pequenas para tirar daqui a 2, 3 quilômetros. Entendi. Mas eles recebem o tempo inteiro. Dinheiro. Neste momento está nublado e a temperatura... Muito obrigado. Não vai cair míssil, tá nublado. Então o que acontece? Eles têm o Hezbollah no norte. Tem o Hamas na faixa de Gaza. O Hamas, por sua vez, ele não é xiita, ele é sunita. Ele até houve momentos que ele era contra o Irã, tiveram as pendengas entre eles, mas ele percebeu que ele tinha que aproveitar da questão religiosa e deixar de lado um pouco a questão étnica, e porque mesmo dentro vamos dizer, dos muçulmanos, disputam os que são turcos, não são muito aceitos pelos persas, que não são muito aceitos pelos árabes. Mas a Arábia Saudita foi perdendo força. Quando ela perde força, ela tem que se unir aos Estados Unidos, que são o principal comprador de petróleo, e também
de alguma maneira, ter influência na região e, portanto, ela tem uma relação, não diria boa, mas razoável com Israel. Israel. Estava acontecendo esse acordo, não estava? Faltava só assinar. Só faltava eles assinarem, mas aí veio a China por fora e falou, não aceita não, porque senão nós vamos acabar com você. E fez com que houvesse um acordo de paz entre Arábia Saudita e Irã. Chegou na última ponto. hora. Na última hora. Quase assinaram. Quando o Sudão, quando os Emirados Árabes começaram a assinar com Israel, né? Aí os sauditas estavam resistindo. Por quê? Porque embora eles prefiram que Israel lute contra o Irã, porque eles não querem que o Irã cresça, eles, para serem os líderes do mundo muçulmano, é difícil fazer uma aliança com Israel, porque a questão religiosa pega. Mas a Arábia Saudita foi perdendo essa proeminência, essa influência. E se isso tivesse, se esse tratado tivesse acontecido, a Arábia Saudita ia sair ganhando, porque ganhou força um parceiro como os Estados Unidos e tem Israel também do seu lado. O que isso prejudicaria os outros? Não, porque tanto a Arábia Saudita, o Irã, ele tem uma visão expansionista. Tá? É importante dizer que muitas pessoas me perguntam, pastor, nós vamos ter a Terceira Guerra Mundial? Tem gente que pensa que isso é teoria da conspiração, que é loucura. Mas se você fizer uma análise da Segunda Grande Guerra, você tinha 3 players com visão expansionista e hegemônica. Que era Alemanha, União Soviética? Não. Alemanha, Inglaterra, Japão e Itália. Na Alemanha tinha o Hitler, né? E no Japão, Imperador. No Japão, Hirohito. E na Itália, o Mussolini. Eles nem tinham relação entre eles. Não, aliás, o Hitler era chegado do Mussolini. Não, no princípio não. Não? Depois é que eles perceberam que eles tinham inimigos comuns. E aí eles se juntaram. Mas a guerra só se tornou mundial quando o Japão atacou Pearl Harbor e aí os Estados Unidos tiveram que entrar na guerra. Então é um ataque que pode... Então qual é a semelhança da Segunda Guerra com a possível Terceira? Também são 3 players hoje que têm uma visão radical, hegemônica e expansionista, que são Rússia, Rússia, Irã e quem mais? Hamas. China? Não, Hamas é pequenininho. Mas Hamas não quer pegar... Por que eles atacam Israel? Não é porque eles querem a terra? Porque eles são pau-mandado do Irã. Eu sei, mas o argumento deles é que eles querem uma terra para a Palestina. Isso é discurso para a grande mídia. Tá, ok. Israel já deu. Você sabia que na faixa de Gaza tinha muitos judeus? E que foi Israel que falou, vocês vão ter que sair. Eu me lembro que quando isso aconteceu, os judeus subiam no telhado, falaram, ninguém me tira daqui. E o governo israelense arrancou o povo de lá à força, os judeus. Para dar terra? Para dar terra para eles. Houve paz? Não. E não vão ter paz. Eles não querem paz, porque eles vivem da guerra. Eles vivem do discurso vitimista. Agora, os 3 players que nós temos hoje, que são semelhantes aí a... Irã, China e que você falou mais um? Japão, não, Rússia. Mas a Rússia já é grande demais. Mas a Rússia não está querendo expandir. Tá querendo a Ucrânia. Olha, o Putin, ele um dia, porque ele foi um grande líder na KGB e tudo, ele disse que a maior tragédia do século XX foi o término da União Soviética. Como é que um cara pode dizer isso num século que teve a matança de Stalin, que teve o Holocausto de Hitler? Ele dizia que foi o término da União Soviética. Então ele tem o orgulho e o desejo de ser o homem que vai trazer de volta a grande União Soviética. Então já atacou a Crimeia, agora está atacando a Ucrânia. Ele quer expandir, entendeu? Do outro lado você tem a China. A China quer tomar quem? Taiwan. Por quê? Por riqueza do solo, não? Não só riqueza do solo. Taiwan hoje é o maior produtor dos supercondutores de computador. Por causa da areia e tudo aquilo. Mas isso também é uma forma de exaurir os Estados Unidos. E o Irã quer destruir Israel e os Estados Unidos. Agora, qual a diferença da Segunda Guerra para cá?
Lá, eles eram pessoas, nações que estavam lutando separadas e de repente descobriram que tinha o mesmo objetivo. Aqui não. Aqui eles já são aliados. E eles já estão preparando o bote. Eu gosto muito de ver esses documentários do mundo animal. Você já viu alguma vez a guerra que tem entre as hienas e os leões? Sim, já vi. Quando as leoas estão em número menor, geralmente uma leoa para cada 3 hienas já fica aparelhado. As hienas avançam, aí as leoas, sabe, que estão lá comendo a presa, elas voltam, as hienas correm, mas elas ficam naquele vem, vai. Aí de repente chega um leão, dispersa tudo. Você acredita que na Terceira Guerra Mundial que isso possa acontecer? Eu acho que o que está acontecendo agora é exatamente isso. Rússia, China e Irã são as hienas que estão indo para cima dos seus inimigos, cada vez indo mais perto. E de repente chegam os Estados Unidos e pum, todo mundo foge. Porque eles têm medo do poderio bélico dos americanos. Porque o poder bélico dos Estados Unidos é muito superior a de todos eles. A China tem muito dinheiro, mas não tem armas nem para pegar no mindinho do pé dos Estados Unidos. A Rússia tem poder bélico para destruir o mundo? Tem, mas tudo sucata. Tem muita coisa velha, porque a Rússia não tem dinheiro. Agora, o Irã tem um ódio visceral, tem um discurso e tem um exército razoavelmente bom. E aquela história da bomba atômica que eles ficam monitorando que não o Irã... chegou ainda. Que não eles tem não têm. Eles não têm. Israel tem. Israel com certeza tem, embora não admita. Ah, não tem. Mas não admite. Ele não admite? Mas tem. Eu já fui muitas vezes para lá. Mas eu já vi na internet dizendo que tem tanto ogivas nucleares, Israel... Mas nunca oficialmente. Nunca oficialmente? Não. Que loucura então, isso. Então, o que eu penso que está acontecendo? As hienas atacando. Eles estão hoje exaurindo os americanos. Porque imagina, nesses conflitos todos, os Estados Unidos estão lá com soldados, equipamentos, dinheiro. E imagina quanto custa manter os navios, porta-aviões, no mar Mediterrâneo, no mar da China. Mas até quando os americanos vão suportar e aguentar colocar panos quentes? Por isso que eles estão esperando. Eles estão fazendo esse jogo de vamos para cima. Aí os Estados Unidos move tudo aquilo, né? Essa noite eu fiquei até 4 da manhã assistindo vários comentaristas, analistas do mundo inteiro. E eu ouvi uma coisa que eu não tinha pensado, que eu achei muito interessante. Ele falou: o Biden vai ser o último presidente americano democrata que vai defender Israel. Porque hoje, na questão, por exemplo, da Ucrânia, Rússia contra a Ucrânia, democratas e republicanos se dividem. O Trump já falou: se eu ganhar a eleição, no dia seguinte eu tiro a minha tropa lá, não vou à Ucrânia, que se vire. Já os democratas não. Como eles estão aliados à OTAN, à Europa, os países mais globalistas, então o Biden está lá. Ele não está guerreando, porque ele não quer enfrentar a Rússia, mas ele manda armas, manda dinheiro, entendeu? Senão, o Zelensky já tinha morrido. Já. Mas quem que está bancando isso? Não é a OTAN. A OTAN dá pouquinho. Quem dá mesmo para valer são os Estados Unidos. Então, eles estão se exaurindo. E o que esse analista ele comentou é que a população democrata americana, jovem, já é pró-Palestina. Então, daqui 10, 15 anos, quando esses jovens chegarem ao poder, eles não vão entrar a favor de Israel. Então, Israel pode um dia sofrer um ataque grandioso. Isso que eu creio. Quer dizer, já sofreu que pode acontecer e que está nas Escrituras, entendeu? O que está nas Escrituras sobre Israel? Futuro de Israel. Uma coisa que é interessantíssima é que o profeta Ezequiel foi um profeta do exílio babilônico. O exílio babilônico aconteceu em 3 incursões. Vou falar algumas datas aqui para vocês precisas, mas só para pontuar. Tá. No ano de 605, Nabucodonosor invadiu pela primeira vez.
Ele fica sabendo que o pai dele morreu, então ele tem que voltar, mas ele leva consigo alguns jovens nobres, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego da Bíblia. Tá? Ele volta depois em 597, e aí leva o rei e leva os filhos, porque o rei começou a fazer aliança com o Egito, aí não quis pagar os impostos, aí ele vai lá e fala, olha, eu vou matar os seus filhos na sua frente, depois vou furar seus olhos. E assim foi. E pela terceira vez ele invadiu no ano 586, destruiu o templo, levou tudo que tinha de riquezas do templo e levou toda a população de Israel. Eles ficaram cativos por 70 anos, como estava profetizado por Jeremias. Bom, quem é que liberta o povo de Israel? Foram os persas. Foi Ciro o Grande. Ele vem, estava tendo um grande banquete nos jardins suspensos da Babilônia, que era uma das 7 maravilhas. Ele desvia o rio Eufrates, que passava por dentro da grande Babilônia, e os caras enchendo a cara, e ele entra Pelo rio. Pelo rio seco. Quando ele chega lá dentro, Belsazar é pego de surpresa. Mas antes disso, Deus mostrou para ele uma inscrição na parede escrita Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Foste pesado na balança, foste achado em falta. Hoje o teu reino vai ser tirado de ti. Como ele não entendeu o que estava escrito, mandou chamar Daniel. Daniel interpretou e disse, hoje o reino da Babilônia cai. E caiu exatamente como Deus falou. Ciro o Grande, quando ele vem junto com Dario, que é o seu general, que era persa, que era medo, né, porque os medo-persas fizeram aliança. Ele chega e vai tomar o palácio e ele encontra Daniel. E Daniel o recebe e fala, bem-vindo. Nós esperávamos por você. Ele, como assim? Aí ele mostra uma profecia de Isaías, em que Deus chama Ciro de meu pastor e usa o nome dele, dizendo que ele iria libertar o povo. Ele fica, o meu nome está aí, no seu Deus, na escritura do seu Deus, tá aqui. E naquele tempo não existia monoteísmo para os povos, então eles acreditavam nos outros deuses. Sim. A questão era qual Deus era mais forte. E quando ele fica sabendo que o Deus de Israel tinha dito que ele vinha e venceria a grande Babilônia e libertaria o povo, ele fez aliança. Fez aliança e permitiu que o povo voltasse do exílio depois de 70 anos. Deu dinheiro, deu cartas para quando chegasse nas fronteiras das províncias eles pudessem passar. Então, veja como a Bíblia é extraordinária. Esse camarada que é persa, que salvou o povo de Israel há 2000, isso aconteceu no ano 539 a.C. Meu Deus. Tá? Ezequiel, que era um profeta, que foi levado na segunda invasão, na primeira foi Daniel, na segunda foi Ezequiel. Ele faz uma profecia para o futuro de Israel, das nações que viriam para invadir Israel. Detalhe, quem estava na cabeça? Magog, que são nada mais, nada menos do que os sítios, os russos. Os russos? Os russos. Isso, eu tenho estudo na internet, no meu canal do YouTube, onde eu mostro com detalhes históricos, com citações históricas, quem são esses povos dessa profecia de Ezequiel 38 e 39. Então lá fala de Gog, que vem junto com a Pérsia. A Pérsia é o Irã. Agora, olha o cara, sabe que o Irã, que os persas estão libertando, estão sendo aliados, ele diz, mas no futuro eles vão vir para destruir Israel. Então essa profecia tem mais de 1.500 anos. 2.500 anos. 2.500 anos. E fala das nações que virão Gog e Magog para invadir Israel. Rússia e Irã. Rússia, Irã, Turquia, Síria, todas essas nações aí. Todas as que hoje já estão alinhadas contra Israel. Ok, ele diz que essas nações viriam, mas ele diz algo mais nessa profecia do que vai acontecer, não? Ele diz que Deus vai intervir do céu e vai acabar com tudo. Já aconteceu isso em Israel. Já várias vezes. Muitas vezes. Dessas... Eu sou ruim demais de guardar nome, mas eu fui num lugar lá que tem um tanque de guerra, que é um morro,
É logo na divisa ali da... Eu não sei, a divisa acho que é com a Síria. É nas colinas de Golã. Colinas de Golã. E aí dizem ali que tinha o último tanque com pouco armamento e que vinha vindo vários tanques. E quando o comandante do país que estava atacando Israel, ele viu... Era Síria. Era Síria. A Síria, o comandante da Síria viu nos céus ali anjos dizendo para... Largaram tudo e foi embora. Tudo foi embora. Foi embora. Existe um documentário que você pode até procurar no YouTube, chama Against All Odds. A tradução é Contra Todas as Probabilidades. Procura, é de um jornalista da New York Times. Ele só faz entrevistas, ele é judeu, mas ele é um judeu secular, não sei nem se crê na existência de Deus. Ele fez uma análise de várias das guerras que Israel travou. A primeira guerra, que é esta que você está falando, a primeira guerra foi a Guerra da Independência. Por quê? Porque no fim de 47 a ONU votou, né, o plano de uma solução para 2 estados, dividiu a terra. E o Brasil foi... E o Brasil, através de Oswaldo Aranha... Voto de Minerva. Exatamente, por isso que o Brasil sempre foi abençoado. Sempre. Só que ninguém teve coragem de fazer acontecer. Então chegou janeiro, fevereiro, março, abril, ninguém fazia. Chegou no dia 14 de maio de 48, Davi Ben-Gurion, que é o camarada que tem o nome no aeroporto. Tudo, as avenidas, tudo. Ele juntou, eu já fui várias vezes na casa dele, quando eu vou levando grupos, eu vou lá. E a gente tem a oportunidade de estar no local onde ele fez o discurso e a gente vê o vídeo e ouve a voz dele. Não. É maravilhoso, é de chorar. Ai. E aí ele declara, hoje nasce a nação de Israel. E interessante, porque quando terminou a guerra, você tem a guerra de 45, de 39 a 45, a Segunda Guerra, você tem milhões de judeus que ninguém queria receber. Então eles enchiam os navios aportavam nas nações e as nações falavam, não quero. Ninguém queria. Chegaram a propor em dar um pedaço de uma terra na África para que pudesse criar um novo Israel. Aí eles falaram, não, na África não tem o Rio Jordão, que Deus abriu através de Josué. Na África não tem as montanhas, não tem o Carmelo, onde Elias venceu os profetas de Baal. Nós queremos a nossa terra. E aí ficou nessa celeuma até que votaram, então, uma solução de 2 estados. Israel recebeu a maior parte só em deserto. Só deserto, que hoje é verde. O que aconteceu? Israel aceitou. Mas os árabes, a Liga das Nações Árabes, falou, não aceito. Votaram, Israel ganhou por um voto, com o voto de Minerva do Oswaldo Aranha, que naquela noite estava presidindo a sessão da ONU. Bom, chegou no dia 14 de maio, Davi Ben-Gurion declarou o nascimento de Israel. Falou, nós vamos tomar posse. No dia seguinte, todas as nações árabes começaram a Guerra da Independência. Agora, esses camaradas não tinham treinamento, eles não tinham armas. Os judeus. E os outros tinham. Imagina, gente que veio do Holocausto, sabe? Gente sofrida. Mas Deus esteve com eles. Porque em menos de 1 ano e meio, Israel venceu a Guerra da Independência, o armistício foi proposto pelos árabes, e no final das contas, Israel tinha muito mais terra do que aquela que ele tinha aceitado na partilha que os árabes falaram não. Entendeu? Acabou conquistando mais terras ainda. Muito mais terra. Então essa foi a primeira vitória e sobrenatural. A segunda é a Guerra dos 6 dias. Tô arrepiado, olha isso aqui, me arrepia essas coisas. A segunda guerra importantíssima é a Guerra dos 6 dias, porque veja, não existe nação de Israel do ponto de vista profético sem Jerusalém. E Jerusalém, Israel não conquistou. Israel ficou com um pedaço de Jerusalém ocidental, que é onde está lá o Muro das Lamentações, né, com uma parte, mas não tinha, de fato, acesso a Jerusalém. Na Guerra dos 6 dias, o que aconteceu? As tensões começaram a aumentar muito. No início do ano de 67... Entre quem?
entre todas as nações árabes. Ok. De Síria, Iraque. Egito era sempre o Egito que encabeçava isso aí tudo. Para extirpar Israel, para acabar com Israel. Eles ficaram com gana, querendo eles nos vencer, mas nós vamos acabar com eles. Pra você ter uma ideia, Tel Aviv, as praças de Tel Aviv estavam sendo preparadas para serem cemitérios. O povo judeu achava que iria perder a guerra. Porque eram 3 milhões de judeus contra 50 milhões de árabes. Meu Deus. No início do ano, quem dominava Jerusalém naquela época era a Jordânia, o rei Hussein da Jordânia. No início do ano, ele começou a fazer planos para construir um complexo hoteleiro para receber os muçulmanos do mundo inteiro na festa do Ramadã. E ele ia fazer onde? Dentro dos muros da Cidade Velha. Agora, detalhe. Quando você foi lá, te mostraram a Porta Dourada? Por onde vai retornar. O Jesus vai entrar? Tá trancada, tá toda... Tá trancada. E é interessantíssimo isso também, porque... Veja, quando Suleimã, o Magnífico, entrou em Jerusalém, ele ouviu que a profecia do Mashiach, do Messias, é que ele ia entrar por aquela porta. Concretaram a porta. E aí, o que ele fez? Ele plantou um cemitério muçulmano embaixo, Sim. Porque ele sabe que um rabino judeu não vai pisar em terra de gente morta, senão ele fica impuro. E aí fechou a porta. Sem saber, ele estava cumprindo uma profecia. Não. Porque Ezequiel disse que depois que o Messias entrou, porque quando Jesus entrou em Jerusalém, no domingo de Ramos, ele entrou por aquela porta. Eu estou arrepiado. Porque ele disse, se eles não clamarem, as pedras clamarão. E ele entrou para cumprir a profecia de Zacarias 14, que diz, bendito que vem, ele que vem montado num jumentinho. Ele veio e as pessoas iam se juntando, chamando Hoshianá, bendito. Hoshianá é Osana, que significa salva-nos, filho de Davi, Mashiach, Messias. E aí os líderes judeus falavam, manda eles calarem a boca, manda eles calarem a boca. E Jesus falou, se eles calarem, as pedras clamarão. Porque ele estava cumprindo a profecia de Zacarias 14. E ele entra por aquela porta que somente o sumo sacerdote entrava no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, uma vez por ano. Naquele dia ele entrou ali para declarar que ele era o Messias. E Ezequiel diz que depois que o príncipe, o Messias, entrasse, a porta seria fechada. E nunca mais ia ser aberta até que ele voltasse para entrar. E o Suleimã Magnífico achou que ele impediu o Messias de entrar e ele cumpriu a profecia. E isso é tão extraordinário porque ficou fechado desde então. Suleimã Magnífico é 1517 começou. Estou arrepiado de novo. Ele que construiu aquelas muralhas de Jerusalém como estão hoje. Sim, sim. Ele fez uma obra linda, maravilhosa, mas fechou. Falou, aqui não entra. Plantou lá o cemitério e falou, aqui eu não vou deixar o Messias entrar. Agora, o rei Hussein da Jordânia, no ano de 1907, no início do ano, falou, eu vou abrir a Porta Dourada. Eu vou abrir a Porta Dourada e eu vou fazer que o povo entre pela Porta Dourada para o complexo hoteleiro, porque ia ficar muito perto da esplanada, que é onde cabe, né? Sim. Milhões, mais, dá para pôr 1 milhão de muçulmanos lá no Ramadã. O que aconteceu? Em junho de 67, houve a Guerra dos 6 Dias. E em 6 dias, porque Israel sabia que ia ser atacado. Então, a esquadra israelense saiu de madrugada, voando baixo, foram até pela península do Sinai, entraram no Egito, destruíram todos os aviões e os campos de pouso e de decolagem, saíram dali, tomaram o Golã e, por último, os paraquedas de israelenses caíram na cidade de Jerusalém, no Monte do Templo, e Shlomo Goren, que era o sacerdote, entrou tocando chofar no ano que ele fez 50 anos. Jerusalém voltou para as mãos do povo judeu e o rei Hussein não pôde abrir a porta, porque a profecia disse que ninguém vai abrir
até que o Messias venha e ele mesmo abra. Então Deus, Celso, é extraordinário. Se você pegar esse documentário Against All Odds e fizer as perguntas, por exemplo, tem uma hora que chegam, os israelenses estavam, o rapaz que foi entrevistado, eles estavam com um grupinho de menos de 30 pessoas encurralados. E de repente ele vê os árabes, né, os jordanianos, olhando para o céu e com uma cara de espanto. E ele dizia, Abu é pai, meu pai. Eles estavam vendo Abraão dizendo para eles, vão embora daqui. Meu Deus. Eu não sei se era Abraão, podia ser os anjos. Sim, sim. Mas eles acharam que era Abraão. E eles foram embora e não tomaram aquela guarda. E a verdade é que em 6 dias, Israel, sozinho, 3 milhões contra 50 milhões, eles tomaram tudo. E Jerusalém. E não só Jerusalém, como a península do Sinai. Só que Israel quer paz. Aí Israel falou, eu devolvo Sim. a península do Sinai, mas Jerusalém eu não devolvo e nem devolvo o Golã. Por quê? Porque o Golã, os próprios sírios enchiam de bombas e minas terrestres para que se Israel tentasse invadir com tanques e tal, explodisse. Você foi na colina de Golã, você viu que tinha um bunker? Bunker? Tem um bunker lá? Você viu quantas coisas de arame farpado, Sim, falando... sim, muito. Aquilo ali tudo terra minada. Inclusive eu fui na cerca, o dia que eu fui lá, fui na cerca, numa curva, naquela cerca de arame, e com câmeras e tal, e aí tinha um posto abandonado que tinha um canhão. Eu fiquei olhando aquilo, tal, vi um carro da ONU passando lá dentro da Síria, tal, tô ali, tirei umas fotos, não deu 3 minutos. A polícia apareceu. Para saber o que a gente estava fazendo ali, fotografando ali. Quer dizer, eu acho que eu estava até correndo risco e não sabia. Não. Israel, eles não fazem nada, mas eles são muito sérios na tratativa. Eles, quando veem que são ocidentais, Sim, assim, tá tudo bem, eles nos amam, eles querem que a gente vá para lá. Por quê? Porque num primeiro tempo, os judeus, eles olhavam para os cristãos como inimigos. Porque lá no passado, por exemplo, Martinho Lutero era antissemitista. O Calvino, esses caras falaram, não, eles mataram Jesus, tem que morrer. Então eles sempre, e na própria Segunda Guerra, o Hitler usava isso. E a Alemanha, maioria de luteranos, né, protestantes, fecharam os olhos. Então eles achavam que cristãos... O antissemitismo vem aumentando muito no mundo, não vem? Isso é profecia bíblica. É profecia? Jesus falou disso. Que eles seriam odiados das nações. É claro isso, porque num primeiro momento o mundo ficou assombrado, o Holocausto, tinha muita gente sobrevivente que contava dos horrores. Mas esse povo está morrendo, tem cada vez menos. E aí o mundo está criando uma nova narrativa. Agora, no ataque do Irã, já tinha protesto em Nova York e São Francisco, de pessoas apoiando o Irã. O Irã que chicoteia pessoas, que apedreja pessoas. O Irã que mata mulheres, que, entendeu? Homossexuais. Quer dizer, esses camaradas que defendem essas pautas, não é? De respeito, e tudo bem, a gente tem que defender a segurança deles mesmos, mas eles apoiam pessoas que não apoiam isso. Então você só pode entender de uma forma, espiritualmente. Existe um ódio visceral, eu diria que é de Satanás contra Israel. Agora, o marxismo cultural, né, que é a esquerda, vamos dizer, cultural, que hoje domina o mundo, domina as universidades, que domina a mídia. Eles estão criando, porque o Gramsci, que foi o mentor disso tudo, sim. O Gramsci, que é um fundador do Partido Comunista Italiano, ele foi na União Soviética depois da Revolução de 17 e ele ficou horrorizado com o que estava sendo feito com os próprios companheiros comunistas. Estavam sendo mortos aos milhões. Então ele volta de lá chocado, ele fala, puxa vida, não é isso que o comunismo é. E ele então começa a elaborar um novo plano. E ele falou, olha,
Quando ele foi lá, ele percebeu que o não comunista estava morrendo, mas estava ocorrendo muitas mortes por causa do comunismo. Os comunistas estavam morrendo? O Stalin matou 50 milhões de pessoas. Se este conteúdo foi relevante para você, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Esse apoio é fundamental para que o Cortes da Zona Oculta continue produzindo conteúdos de qualidade e alcance cada vez mais pessoas.